Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre as emergências cardiovasculares. Relembrando um pouquinho da anatomia básica do coração, o coração ele é um órgão composto por 4 câmaras internas, sendo elas o átrio direito e o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. O lado direito do meu coração, que está em azul, ele trabalha com sangue advindo da circulação, da grande circulação, então é um sangue pobre em oxigênio, rico em dióxido de carbono. E o meu lado esquerdo do coração, exemplificado em vermelho aqui, é um lado que trabalha com sangue oxigenado, então é um sangue rico em oxigênio. A gente tem as 4 câmaras. Então, as câmaras possuem comunicações entre si. Aqui nós temos a válvula bicúspide, aqui nós temos a válvula tricúspide. Na saída para os vasos e na entrada dos vasos também temos válvulas que chamamos válvulas semilunares. E possuímos também um sistema de autoexcitação, ou seja, o coração ele tem a capacidade de produzir o estímulo elétrico para a contração da musculatura cardíaca, o músculo estriado cardíaco. Então nós temos células autoexcitáveis que possuem um potencial de membrana que permitem a despolarização e a geração de um potencial de ação que vai percorrer a musculatura, excitando as células contráteis. Então o potencial de ação ele é gerado aqui no nó sino atrial, ele percorre esses aglomerados de células autoexcitáveis até o nó atrioventricular. Aqui ele é retardado, em seguida ele é conduzido através do feixe de His até o sistema Purkinje. Então há um retardo entre a contração atrial e a contração ventricular. Isso é vital para que o coração consiga funcionar de forma adequada. A gente destaca também os vasos, os grandes vasos que são acoplados ao coração. Nós temos aqui a veia cava inferior, a veia cava superior, desembocando no átrio direito, trazendo sangue desoxigenado, rico em CO2. E nós temos aqui, saindo do ventrículo esquerdo para a grande circulação, com sangue oxigenado, a aorta, a artéria aorta. Então, um resuminho básico da circulação, nós dividimos em circulação pulmonar e grande circulação. Então, o sangue ele vem do corpo, rico em CO2 por conta dos processos metabólicos, ele desemboca no átrio direito, o átrio direito então enche de sangue e bombeia para o ventrículo direito. O ventrículo direito então ele ejeta esse sangue através das artérias pulmonares, ele leva esse sangue para o pulmão. Lá no pulmão o sangue ele sofre o processo de hematose, ou seja, o processo de oxigenação. Então a gente tem a saída do CO2 e a entrada do oxigênio. Esse sangue ele volta através das veias pulmonares para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ele passa para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo ele é bombeado através da aorta para todo o corpo. O débito cardíaco então, o débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Ambos os parâmetros eles podem aumentar ou diminuir o débito cardíaco. Pode variar de acordo com a atividade que o paciente está realizando, sistema simpático e outros fatores. O choque, então, ele é caracterizado como estado de hipoperfusão generalizada. Existem alguns tipos de choque: o choque cardiogênico, quando o problema está na bomba cardíaca, hipovolêmico, quando falta o volume intravascular, o obstrutivo, quando o coração sofre uma compressão mecânica e não consegue ejetar, distributivo, quando está relacionado aos vasos. Então a gente tem uma vasodilatação que impede ali uma perfusão adequada, pode ser de origem séptica, anafilática ou até mesmo neurogênica. Finais e sintomas comuns no choque: a palidez e a sudorese, o pulso rápido e fraco, filiforme, respiração rápida e superficial e alteração no nível de consciência. A doença arteriosclerose corresponde a um estreitamento do lúmen das artérias causado pelo acúmulo de placas de gordura. Provoca então a diminuição da circulação de sangue local
Então as artérias coronárias elas são responsáveis pela irrigação do miocárdio, que é a musculatura cardíaca. E quando há, na verdade a gente observa aqui na primeira figura, uma artéria saudável, a sua túnica íntima aqui sem nenhuma placa de ateroma. Aqui a gente já tem uma lesão da túnica íntima, e aí essas placas de ateroma que estão livres no sangue, elas acabam se acoplando a essa lesão na túnica íntima. Então há um processo de cicatrização, formando ali uma placa estável. Caso haja o rompimento desta placa, nós temos ali uma placa instável, então, e aí o sistema de coagulação começa a agir, gerando um coágulo, um trombo, causando ali então um infarto, por exemplo. Os primeiros sinais da doença, eles podem ocorrer após a exposição ao estresse ou exercícios físicos. Então, eu aumento a demanda de oxigênio no miocárdio, e aí acaba que essa obstrução ela gera um retardo na irrigação do músculo cardíaco, e isso gera dor. A demanda de oxigênio no miocárdio, então, normalmente a perfusão pelas artérias coronárias supera a demanda de oxigênio no miocárdio. O problema ele surge quando há uma obstrução, como vimos anteriormente, e aí a diminuição de sangue irrigando o miocárdio. Aí nós temos a angina. A angina ela pode ser estável ou instável, a depender do estado da placa. A administração de oxigênio ela é considerada nesses casos, e a vasodilatação, o uso de vasodilatadores como a nitroglicerina também é considerado como medida inicial. A angina, então, a queixa principal do paciente vai ser uma dor no peito, devido a esforço, estresse. A irritação das células cardíacas, decorrentes da hipóxia tecidual. É causado pelo aumento da demanda de oxigênio no coração, então eu tenho ali um estímulo que aumenta a demanda, seja estresse, exercícios, esforços, a liberação de cetocolaminas. Então eu aumento a demanda de oxigênio, a demanda metabólica do músculo cardíaco, só que essa obstrução na artéria coronária, que é responsável pela irrigação do músculo cardíaco, gera ali uma hipoperfusão. E normalmente a angina ela melhora com o uso de vasodilatadores, como a nitroglicerina. Já o infarto agudo do miocárdio, a queixa principal é uma dor no peito, em pressão no centro do peito, sem melhora em repouso. Normalmente a angina, o paciente quando entra em repouso inicia uma melhora, e no caso do infarto não há essa melhora em repouso, não é um fator de melhora. A gente destaca também que outros sinais característicos seria a dor irradiando para membro superior esquerdo, para o braço esquerdo, dor na região posterior do tórax também, dor na região epigástrica, na região do estômago, uma queimação. São características também de síndrome coronariana aguda. Nesses casos, há necrose e morte das células cardíacas, e há uma pequena melhora com o uso de vasodilatador, porém não é o tratamento definitivo. A insuficiência cardíaca, os ventrículos eles encontram-se danificados e não podem comportar o sangue que chega dos átrios. Pode ocorrer após um infarto, dano nas válvulas ou até mesmo uma hipertensão arterial descontrolada crônica. Há o aumento da frequência cardíaca e o ventrículo esquerdo ele cresce, causando ali uma hipertrofia por esforço ao bombear. Quando os mecanismos compensatórios não funcionam mais, temos então o que chamamos de insuficiência cardíaca congestiva. Esse sangue começa a congestionar antes da bomba cardíaca. E aí nós temos o que chamamos de EAP, edema agudo de pulmão. O pulmão começa a acumular líquidos no espaço alveolar devido à insuficiência cardíaca. Isso aumenta a pressão nos capilares, causando desequilíbrio das forças de Starling e, consequentemente, o acúmulo de líquido nos alvéolos. Então, o paciente apresenta uma dispneia intensa e uma tosse com secreção rosada e espumada. É como se o paciente estivesse se afogando. Os cuidados de emergências em problemas cardíacos é manter o ABC, uma boa via aérea, uma boa respiração, uma boa circulação, manter a via aérea aberta e permeável, oferecer oxigênio, manter o paciente em repouso,
A posição de Fowler, se estiver consciente, é considerada, ou seja, cabeceira elevada, paciente semi-sentado. Considerar o uso de AAS nitroglicerina, caso há indicação, e o transporte imediato para uma unidade de referência. O atendimento inicial às emergências cardiovasculares considera-se administrar oxigênio, mantendo a saturação acima de 94%, administrar o ácido acetilsalicílico, o AAS, realizar a reanimação cardiopulmonar, desfibrilar, caso seja uma parada cardiorrespiratória com ritmo chocável, solicitar apoio do suporte avançado de vida, o SAV, e realizar o transporte imediato do paciente. A PCR, a parada cardiorrespiratória, é a emergência mais grave que podemos nos deparar dentro e fora do hospital. O coração ele perde a função de bombear o sangue, então ele pode se apresentar em 4 principais ritmos. 2 ritmos o coração ele se movimenta, mas numa arritmia letal. Em 2 ritmos ele está totalmente parado. Na fibrilação ventricular e na taquicardia ventricular sem pulso é recomendado o choque. Na atividade elétrica sem pulso e na sistolia é recomendado a RCP. O choque ele é contraindicado nesses 2 ritmos. A gente destaca a cadeia de sobrevivência. Ela é composta por 6 elos, sendo o primeiro o reconhecimento e o acionamento do serviço médico de emergência, o segundo o início da RCP de alta qualidade, antes mesmo até da chegada dos profissionais de socorro, o uso do desfibrilador externo automático antes mesmo da chegada do socorro se disponível, o suporte avançado de vida na cena, os cuidados pós-parada cardiorrespiratória e a recuperação desse paciente na sociedade. O reconhecimento da PCR, então, se faz por 3 principais achados, que seria o paciente não responde, o paciente não está responsivo, o paciente ele não respira, ele apresenta respiração aguanal, o gasping, e pulso central, preferencialmente pulso carotídeo, ausente. A reanimação cardiopulmonar, então, são as manobras que visam manter as chances de sobrevida. A sequência é a sequência CAB, então eu realizo inicialmente as compressões, depois eu abro a via aérea e ventilo esse paciente. No adulto, a relação compressão-ventilação é de 30 compressões para 2 ventilações. Na criança, com um socorrista, é 30 para 2. E com 2 ou mais socorristas, é 15 para 2. Na criança e no bebê, com um socorrista, 30 para 2. Com mais de um socorrista, 15 para 2. No adulto, sempre vai ser a sequência 30 compressões seguidas de 2 ventilações, seguindo o CAB, o CAB. A frequência das compressões é de 100 a 120 por minuto. A profundidade no adulto é de 5 a 6 centímetros. As interrupções máximas são de até 10 segundos para qualquer procedimento, seja ele desfibrilar, instalar o DEA, trocar o compressor, realizar uma intubação traqueal, dentre outros. Revezar o compressor a cada 2 minutos, visando assim manter a qualidade da compressão e não hiperventilar. Observe na figura A, o socorrista ele comprime o tórax, fazendo assim a ejeção ventricular, e ele descomprime, ele retira todo o seu peso, permitindo que o ventrículo se encha novamente para se realizar uma nova compressão. O ponto de compressão ele se faz ali 2 dedos acima do processo tifoide. Então o processo tifoide é uma porção do osso externo, então a gente localiza o processo tifoide. Em pacientes jovens é um pouco mais complicado de se palpar, tendo em vista que o processo tifoide ele ainda é cartilaginoso. A partir dos 45 anos que nós temos uma calcificação desse osso, mas a gente palpa então aqui na abertura das costelas, localiza o processo tifoide, 2 dedos acima nós posicionamos a região hipotenar de uma mão e eu posiciono a outra mão por cima, isso no adulto. Então o ponto de compressão é 2 dedos acima do processo tifoide. Posicionamento das mãos na RCP, no adulto são 2 mãos no centro do tórax, cotovelo bem esticado. Na criança é apenas uma mão e no bebê eu utilizo 2 dedos, pode ser os 2 polegares ou o dedo indicador e dedo do meio. O uso do DEA, o DEA ele é o desfibrilador externo automático, ele possui um microprocessador que analisa o ritmo cardíaco e administra a desfibrilação, o choque, caso seja necessário. Nos modelos monofásico, a carga indicada no adulto é de 360 joules, no modelo bifásico, que são os modelos mais modernos, é de 200 joules.
A gente destaca isso, mas o desfibrilador externo automático ele já realiza ali a seleção de carga de forma automática, o carregamento do equipamento também. Então, se a título de curiosidade, relembrando que o DEA ele sempre inicia com uma carga mais baixa e ela é sequencial, crescente até atingir a carga máxima. Os eletrodos, então, eu utilizo eletrodos adultos em pacientes maiores que 8 anos e pediátricos menores que 8 anos. Eu não posso utilizar o eletrodo pediátrico no paciente adulto, porém eu posso utilizar, na ausência do eletrodo pediátrico, o eletrodo adulto no paciente pediátrico. Observem o posicionamento das pás. Eu tenho uma pá do lado direito acima do peito, uma pá colada do lado esquerdo abaixo do peito. Na criança, eu utilizo a pá antero-posterior, na frente e atrás. Considerações no uso do DEA. Em pacientes molhados, recomendo secar o tórax antes de aplicar o eletrodo. Eu removo, caso haja pelos em excesso, eu faço a tricotomia, a retirada mecânica dos pelos nesse tórax. E caso o paciente tenha um marcapasso, no caso da figura aqui um exemplo, um marcapasso, eu posso inverter o posicionamento. No caso aqui, do lado esquerdo, não vai atrapalhar, mas caso ele esteja posicionado do lado direito, eu poderia então essa pá do lado direito posicionar o lado esquerdo, e a que seria posicionado abaixo do lado esquerdo eu posiciono abaixo do lado direito. O importante é a gente cruzar na diagonal o eixo cardíaco. A RCP com via aérea avançada. Então, na RCP com via aérea avançada, as compressões elas passam a ser ininterruptas. Eu esqueço aquela sequência de compressão, abrir a via aérea e ventilar, o CAB. E a ventilação ela passa a ser passiva, ou seja, assíncrona com a compressão, e eu ventilo uma vez a cada 6 segundos. São considerados via aérea avançada o tubo endotraqueal, a máscara laríngea, o tubo laríngeo, o iGel e o King Tube, por exemplo. A gente destaca o triângulo da reanimação. Então, o triângulo é formado por um socorrista na via aérea ventilando, um socorrista realizando as compressões torácicas e um socorrista utilizando o DEA. E lembrando que a cada 2 minutos a gente troca de posição.